Olá, meu nome é Natan José Serafini Kuhn, sou bolsista PIBIC da Fundação Araucária e minha iniciação científica é sobre a obtenção de nanofibras de quitosana contendo óxido de sério. Meu orientador é o professor Douglas Cardoso Dragunski e fazemos parte do Centro de Engenharias e Ciências Exatas do campus de Toledo. Nos últimos anos, pesquisas que utilizam polímeros para fabricar materiais curativos ganharam destaque. Nessa classe de materiais, pode-se citar a quitosana, que é um polímero natural muito abundante na natureza e pode ser obtido da quitina, além de possuir propriedades cicatrizantes e antimicrobianas. Para criar curativos com a quitosana, destaca-se a técnica de eletrofiação, por apresentar um baixo custo e poder produzir fibras a partir de diversos materiais. Porém, a quitosana pura é difícil de ser eletrofiada. Por isso, incorpora-se a quitosana a outros polímeros, como o polióxido de etileno, o PEL, que pode melhorar o processo de eletrofiação. Também pode-se incorporar óxidos metálicos, como o óxido de sério, para amplificar as propriedades curativas. Assim, o objetivo desse trabalho é produzir nanofios à base de quitosana, contendo óxido de sério, para atividade antimicrobiana melhorada. Para o preparo da solução, foi utilizada uma mistura binária de ácido acético a 90% e água a 10%. A quantidade de polímero utilizada foi de 3% de massa pelo volume, com 90% de quitosana e 10% de PEL. O óxido de sério foi utilizado de 3% a 15% em relação à massa dos polímeros. Para a eletrofiação, foi colocado 5 ml de solução em uma seringa de vidro graduada de 10 ml e a seringa foi corretamente alocada na bomba de infusão do sistema e colocado o alvo coletor de 12 a 18 cm de distância, com uma vazão de 0,5 a 1 ml por hora e uma faixa de voltagem de 15 a 20 kV. Esses parâmetros foram definidos previamente pelo grupo de pesquisa. Além disso, para a caracterização das fibras, foi feita a microscopia óptica das fibras e uma análise de FTIR. No microscópio, com o programa Bell Capture, foram capturadas as imagens, e o diâmetro das nanofibras foi estimado por meio da contagem de pixels para as imagens obtidas. Para a solução com 3% de óxido de sério, foram retiradas 12 amostras com parâmetros diferentes de eletrofiação. Para as primeiras 6 amostras, foi utilizado a vazão de 0,5 ml por hora, e as outras 6 foi utilizada a vazão de 1 ml por hora. Observando a tabela 1, a amostra 7, com os parâmetros de 15 cm, 15 kV e 0,5 ml/hora, dá para perceber que o diâmetro foi o menor entre todas as amostras, com 421 nanômetros de diâmetro. Assim, observando a figura 2, com as imagens de todas as amostras, a imagem G, referente à amostra 7, é a mais homogênea. Nesse caso, o menor fluxo da solução foi importante para a diminuição do diâmetro das fibras. Para a análise de FTIR, foi utilizado um filme com 15% de óxido de sério em relação à massa dos polímeros. Nela, foi possível identificar o alargamento da banda em 3.270 cm-1, que está ligado aos grupos hidroxilo, onde ocorrem ligações intermoleculares. Já as bandas em 2.920 e 2.875 cm-1 apresentam as vibrações de alongamento
de carbono e hidrogênio dos grupos metileno. O pico em 1550 cm-1 foi atribuído à ligação do grupo amino e em 1410 cm-1 a outra banda referente à ligação carbono-hidrogênio. Por último, as vibrações em 1070 e 1025 cm-1 são referentes a ligações carbono-carbono. A composição química observada no filme, contendo os grupos funcionais característicos, já foi observada em outros estudos feitos com a utilização da quitosana e do PEL em conjunto. Para concluir, foi observado a influência dos parâmetros de eletrofiação, sendo 15 cm a distância ideal da agulha ao alvo coletor, e com a diminuição da vazão foi diminuído o diâmetro das fibras. Com o FTIR, foi percebido que as características da composição da membrana são iguais às da quitosana. Além disso, foram encontradas algumas dificuldades na produção das fibras com esses materiais, e assim é necessário novos trabalhos para entender melhor os problemas encontrados. Agradeço, então, à UniOeste e à Fundação Araucária pela concessão da bolsa.